Boa noite, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou José Pedro, você está no The Air Transport. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Eu sou português, caso vocês não saibam. E hoje em Portugal comemoramos, quantos são mesmo? 46 anos da Revolução de 25 de abril de 1974. Que foi quando as Forças Armadas Portuguesas derrubaram o que restava do regime salazarista. Veja você que interessante, não é verdade? Existem países do mundo onde as Forças Armadas dão golpes para restabelecer a democracia e não para acabar com ela. Bem, como eu estava dizendo, bem-vindos ao Air Transport. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, clique no sininho, receba todas as notificações. Clique no joinha antes da gente entrar no giro de notícias de hoje. Clique no joinha, compartilhe o vídeo. Hoje é sábado, como você já sabe, que eu já expliquei. Aos sábados nós falamos de aviação militar, aviação desportiva, se houver alguma coisa nesse campo, aviação geral. Falamos dos fabricantes, das indústrias, né? Boeing, Embraer, Airbus. Hoje tem novidade, né? Que eu acho que vocês já estavam falando, já estão sabendo, né? Que a gente vive na época em que as notícias se espalham em um segundo, né? Mas os comentários não, os comentários demoram um pouco mais. Então é isso, vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Deixa eu mudar aqui o formato da tela. Pronto. E começamos então pelo que eu estava me referindo. No site da Boeing, a Boeing termina o acordo para estabelecer uma joint venture com a Embraer. A Boeing, a iniciativa é dela, né? Afinal de contas, ela é quem mandava. Está rompendo aí o acordo e ela está fazendo isso de uma maneira agressiva. Ela está dizendo que a Embraer não cumpriu a sua parte no acordo. Eu não consigo acreditar nisso, não consigo ver sinceridade nisso, pelo simples fato de que entre a Embraer e a Boeing, o chefe é a Boeing, né? Então, se a Embraer não tivesse cumprido a sua parte do acordo, cabeças rolariam na Embraer, né? Isso aqui tá cheirando a conversa mole para boi dormir. A Boeing quer sair fora e precisa não assumir a culpa de estar saindo fora, de estar rompendo um acordo no qual ela possivelmente tem indenizações a fazer se tomar a decisão de romper o acordo. E a Embraer está dando uma resposta bastante pesada aqui no site dela. Os termos são bastante pesados mesmo, incomuns mesmo nesse tipo de acordo, né? A gente está acostumado a dizer, né, de comum acordo entre as partes, pelo bem de ambos, resolvemos rescindir. Na verdade, os termos vou ler para vocês. A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o Acordo Global de Operação, MTA, né? Blá, 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 blá. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, blá, blá. Fechar a transação, pagar o preço de compra de 4 bilhões. Olha o peso dessa afirmativa. A empresa acredita que a Boeing adotou um padrão sistemático de atrasos e violações repetidas ao MTA, acho que é Master Team Agreement, devido à falta de vontade de concluir a transação, a sua condição financeira, ao 737 MAX e outros problemas comerciais, olha agora, olha a bomba atômica, e de reputação. Que paulada, hein? Que paulada. A Embraer realmente, o cachorrinho chihuahua foi lá e cravou o dente na jugular do Doberman. E numa sequência muito conveniente, né, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, acho que não é muito difícil entender,
vou ler aqui uma notícia para vocês que está no Seattle Times. Antes disso, eu vou lembrar aqui o que eu disse na quinta-feira. Deixa eu fazer uma parte. Ué, esse cara não disse que hoje era aviação militar, não sei o quê. Sim, sem dúvida. Mas esse assunto que não é aviação militar, ele tem uma relevância que justifica a gente falar dele hoje, tá? Não esperar a próxima edição de terça-feira. Mas a parte que eu queria fazer era o seguinte. Na quinta-feira, a gente comentou aqui o seguinte. No mês de março, a Airbus ela teve um saldo entre ordens canceladas e novas ordens, ela teve um saldo positivo de 25 aviões, sendo, se não me engano, 16 A320 e 9 aviões maiores, né? 9 aviões de 2 corredores. Acho que foram 4 A330 e 5 A350. E eu comentei aqui que eu ia trazer, no dia de hoje, algum comentário a respeito da mesma situação da Boeing. E dá uma olhada nisso aqui, pessoal. A Boeing recebeu, no mês de março, cadê a figura? Tá ruim esse meu computador aqui, vou ter que comprar outro. Ela recebeu um total de 31 ordens. Mas eles tiveram um cancelamento de 150 ordens. Então, enquanto a Airbus teve um saldo positivo de 25, a Boeing teve um saldo negativo de 19. Então, a Boeing está com um problema de quebra de receita. Só ele sabe disso. Claro que não, isso é sabido. Mas assim, a gente vai tomando consciência dos montantes. A Boeing está com um problema de quebra de receita que é muitíssimo grave, tá? Então, isso faz com que a gente conclua que eles gastarem 4 bilhões agora para eles se tornarem controladores da Embraer, num momento em que a Embraer também vai ter uma quebra de receita. Eu acho até que é um prejuízo para a Boeing, né, deixar de se juntar com a Embraer. Mas a ordem de prioridades fica pervertida. Eles não vão, eles precisam desses 4 bilhões para outra coisa. Bem, vamos para o theaviationgeekclub.com. Se a internet fizer o favor de ajudar. Interview with the greatest living fighter ace. Entrevista com o maior as da aviação de caça viva, um iraniano que pilotou F-14 e abateu 16 aviões pilotando o F-14 Tomcat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem, que está muito saborosa a leitura. Basicamente ele conta aí, ele teve 8 disparos de mísseis Sparrow não, o Phoenix, né, a IM-54 Phoenix, que era a arma básica do Tomcat. O Tomcat é um avião feito em torno desse míssil, né, eles foram feitos um para o outro. O Tomcat foi feito para o míssil Phoenix, a IM-54 Phoenix, e o míssil Phoenix foi feito para o Tomcat. E os dois juntos se tornaram uma plataforma de armas como não existia na época. Não existia nada comparável na época. Sinceramente falando, o F-14 é o que o F-22 gostaria de ser hoje, no século XXI. E no meu entender, não conseguiu. E esse militar iraniano, ele dá uma entrevista bastante saborosa, bastante gostosa de ler, sobre como ele participou na guerra Irã-Iraque. E a melhor parte é um dia que ele ficou desarmado perante um ataque de Mirages F-1 da Força Aérea na época do Saddam Hussein. Eu não vou adiantar para vocês, não vou dar spoiler, né? Mas eu vou convidar vocês para
entrarem aqui nos comentários, pegarem o link e lerem essa notícia, que ela está muito boa. Notícia não, essa entrevista, ela está muito boa. Deixa eu descer aqui, pelo menos para vocês verem as imagens. Vamos ver o que tem de imagem legal aqui. O F-14, visto pelo nariz. O que mais que tem? Aqui o treinamento que ele fez nos Estados Unidos. Que ele, antes de voar o Tomcat, o F-14, ele voava o F-5, que é o avião que a Força Aérea Brasileira também tem, ainda tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí é uma vista lateral do Tomcat, F-14A, a versão final era F-14D, que era remotorizada, porque a versão A, os motores, eles davam stall de compressor muito facilmente. Inclusive no filme As Indomáveis, tem um episódio desses. Ele tem um stall lá, ele perde o controle, o avião cai e o amigo do... Como é que chama lá? Do Tom Cruise, esqueci o nome dos atores, dos personagens. O amigo dele morre. Aí um F-14 de plástico. Queria ter um assim. Yes, é isso, vamos para a próxima. O nationalinterest.org. Esse portal é bem legal, viu, pessoal? Eles estão especulando aqui o seguinte: para os anos 30 do século corrente, o Pentágono vai talvez tomar aí uma iniciativa de descontinuar o F-22 e substituí-lo por um outro avião. Mas eles estão dizendo o seguinte: o preço disso, o orçamento para fazer isso, não sei se é muito acreditável. Então talvez uma opção seja descontinuar o F-22 para investir mais fortemente no F-35, que é um avião que também é de quinta geração. Deixa eu ver se tem alguma fotografia aqui para baixo, algum comentário adicional. Parece que não. Também é um caça de quinta geração. Ele não pretende ser tão espetacularmente competente quanto o F-22, embora eu acho que essa competência toda do F-22 é mais de demonstração, é mais competência de show aéreo do que de vida real. Mas o F-35 é um avião que tem muitos problemas, mas talvez menos do que o F-22. É muito caro, mas não tão espetaculosamente caro quanto o F-22. Então eles estão especulando que talvez a opção seja, em vez de investir no desenvolvimento impagável de um novo avião, que já não seria de quinta, seria de sexta geração, seria simplesmente reforçar as ordens do F-35 e ficar com o F-35 substituindo o F-22. Só que o F-35 não é um caça de superioridade aérea, embora ele tenha alguma capacidade residual nesse campo. Então os Estados Unidos ficariam sem um caça, sem um avião de superioridade aérea. No momento em que a China está investindo nisso, está longe, na minha opinião, está longe. Eles têm pelo menos mais uma ou duas gerações de caças pela frente até conseguirem chegar nesse nível. E a Rússia está mais perto, com o Sukhoi Su-57, que também parece ter uns problemas, aí, umas dores de cabeça meio altas aí, operacionais e de concepção. Mas o fato é que a Rússia e a China assim, estão indo nesse caminho de manter-se tendo uma poderosa força aérea de dominação aérea, e os Estados Unidos parece que estão engasgando aí na questão. Vamos ter um caça de superioridade aérea pleno, um caça feito para ser um caça de superioridade aérea, como foi o F-22, que é um sucessor do F-15, né? Que é um sucessor talvez do F-4. E o F-22 não vai ter sucessor nenhum, quer dizer, ele vai passar ele vai passar a bola para um avião que não foi feito para ser superioridade aérea, porque o F-35 foi um avião feito para ser um caça tático, né? Um avião de ataque ao solo, com uma capacidade residual de combate aéreo, não um avião puro de dominação aérea como o F-22 foi feito para ser. Então eu sinto e farejo cada vez mais que o Pentágono e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão se aproximando
Eu não diria de um colapso, mas eu diria de uma situação em que simplesmente não vão conseguir repetir aquela tremenda proeminência, aquele domínio, aquela superioridade inconteste que eles tinham há 1 ou 2 décadas atrás. Muito pelo contrário, a mim me parece que eles vão ter que dividir essa situação de serem as forças armadas mais poderosas do mundo dentro de algum tempo, e vai ficar muito claro que outras forças armadas estão se tornando tão poderosas quanto a deles, e talvez sem os mesmos gargalos de investimento tecnológico que eles estão tendo. A Rússia tem muitos gargalos, muitos, de desenvolvimento tecnológico, mas a China, por ser um país com muito capital, muito capitalizado, talvez consiga pular esse gargalo. E se ela pular esse gargalo, com o canal de comunicação tecnológico que eles têm com a Rússia e com a Índia, talvez também, mas principalmente com a Rússia, eu não sei não, hein? Acho que a gente vai ver a China se tornar o país mais poderoso, não só na economia, mas também na questão da defesa. Mas isso, pessoal, é futurologia, e o futuro ninguém consegue prever com precisão. Deixa eu dar o crédito aqui, foi Popular Mechanics que disse isso. No Kavok.com.br, Japão pretende exportar o seu caça em desenvolvimento de 6ª geração. Aí está uma visão artística do que seria o F-3. E o Japão aí está procurando uma plataforma de armas para substituir o F-15, que eles importam dos Estados Unidos. Na verdade, eu acho que eles têm a fabricação local. E o caça F-2, esse avião que você está vendo na foto é só uma concepção artística, tá? Não existe esse avião. Esse aqui também é uma concepção artística do que seria o F-3, também não existe esse avião, tá? Nenhum deles existe ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui para baixo. Não tem mais nada. Então o que acontece? Hoje em dia as Forças Armadas do Japão estão baseadas, elas se apoiam em grande parte nos F-15 de origem norte-americana, né? Embora sejam fabricados, uma parte deles seja fabricada localmente. O F-15 é um avião originário da McDonnell Douglas, e depois, quando a McDonnell Douglas foi comprada pela Boeing, passou a ser o Boeing F-15. E por um avião chamado Mitsubishi F-2, que eu vou mostrar ele para vocês aqui, e você vai reconhecer esse avião. Você vai falar: ei, isso é um F-16. Ele é muito parecido mesmo com o F-16, é um avião japonês inteiramente baseado no design do F-16, que você está vendo. E o que as Forças Armadas do Japão estão tentando é adquirir uma tecnologia. Estão aí com um programa, com vários programas, né? O Japão deixou de ser simplesmente um importador passivo de tecnologia dos Estados Unidos, tecnologia militar, embora ainda seja inteiramente baseado na tecnologia militar dos Estados Unidos. Mas talvez por terem levado uma paulada de não poderem importar o F-22, começaram a se mover, né? Talvez a motivação tenha sido essa, começaram a se mover no sentido de ter mais independência. Então eles têm aí já há bastante tempo o Mitsubishi F1, o Mitsubishi F2. O F1 é um avião que ele parece assim, o Jaguar europeu. O F2 é esse aí, muito baseado no F-16. E o F3, que não tem fabricante ainda, porque ainda é um programa do governo. É um avião que não tem formato definido. Eu já vi vários desenhos dele. Alguns parecem com o Chengdu J-20 chinês, outros parecem com essa foto aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Cadê? Outros parecem com essa imagem aqui, outros parecem com esse outro aqui, né, que é um avião bem mais convencional do que esse. Então, quer dizer, se eles estão para decidir entre este formato e este, é porque ainda estão muito perdidos, né? Porque são aviões de concepções completamente diferentes. Mas, de qualquer maneira, existe a orientação do Estado Nacional japonês de prosseguir aí numa iniciativa militar própria, é aquilo que me parece.
No Aeroflap, Lockheed Martin segue confiante na venda de caças F-16 para países da África, Sudeste Asiático e América do Sul. Basicamente, o cenário que existe para uma sobrevida do programa F-16 é exatamente que se continuem licitações como as que estão acontecendo, que possivelmente o Chile já opera esse avião, vai operar mais, Botsuana parece que está com interesse, a Indonésia parece que está com interesse também de ampliar a frota. Então, assim, é um avião que ele tornou-se simples e barato comparado com outros caças, mas é um avião, justamente por ser simples, pequeno, barato, operação barata, é um avião muito versátil, né? O F-16 é um grande sucesso. O F-16 é um avião que produziram mais de 4.000 até hoje. Então é possivelmente um dos caças de maior sucesso. Lógico, tem os caças da União Soviética dos anos 50 e 60, que o conceito da Força Aérea Soviética naquela época era muito diferente. Era de produzir caças simples, que se fosse combater 1 a 1 contra os caças americanos não tinha chance nenhuma, mas a ideia deles não era combater 1 a 1, era combater 10 contra 1, 20 contra 1. E essa era uma estratégia que, a meu ver, seria muito bem sucedida, caso houvesse uma guerra aérea entre os Estados Unidos e a União Soviética. Acho que seria impossível para qual seria o avião da época? Para um F-100 Super Sabre ou para um F-87, acho que seria impossível deparar-se contra 15 ou 20 MiG-15, MiG-17. Acho que não seria... Por mais que o F-86 fosse melhor, por mais que o F-100 Super Sabre fosse melhor que o MiG-19, que acho que era melhor mesmo, a diferença numérica faria com que fosse impossível lutar uma guerra dessas, né? Então, tirando esses caças que realmente foram construídos em quantidades colossais, o F-16 é um grande líder de vendas na aviação militar. É um avião, ele não é baratinho, mas ele é muito mais barato que o F-15, o F-22, então não tem nem comparação. Então ele é um avião que vendeu muito bem e a gente vai vê-lo nas forças aéreas aí por muito tempo. Participou aqui no Brasil da licitação do UFX, mas como os Estados Unidos não tinham a menor boa vontade em fornecer os aviônicos e os mísseis mais modernos, acabou sendo carta fora do baralho. Ainda no Aeroflap, caças F-16 belgas interceptam aeronaves russas sobre o Báltico. E aqui não é uma grande notícia, mas eu coloquei só para mostrar aqui uma troca de gentilezas, né, entre o lado ocidental e o lado russo. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. F-16 da Força Aérea Belga interceptando os aviões da Força Aérea da Rússia. Um videozinho editado, né, para ficar bonitinho e tal, legal, e ali estão ele, o que é aquilo ali? Sukhoi Su-24. F-16 interceptando o Sukhoi Su-24. O Sukhoi Su-24 é um caça bombardeiro leve, né? É um avião muito bom. Olha aí um Su-30. Olha outro Su-30 ali. Os rapazes se encontraram, deram um tchauzinho pro outro lá, né? Profissionalmente conduzindo uma interceptação. É negócio ditado para dizer que eles, quando interceptam educadamente, com profissionalismo, porque eles gostam de acusar a Força Aérea da Rússia de ser mais agressiva, mais mal criada. Eu não vou dar razão nem para um nem para outro. E aí, como eu estava mostrando uma troca de gentilezas, aqui vem a gentileza do outro lado. Caça Sukhoi Su-27 interceptam o F-16 exatamente no mesmo lugar, né, no Báltico, perto da fronteira da Rússia. Deixa eu ver se tem vídeo aqui. Cadê o maledeto do vídeo? Não, acho que aqui não tem. Acho que eu coloquei só para... tem vídeo sim. Sukhoi 27 interceptando os F-16 da Bélgica. Na verdade, é da OTAN. Quer dizer, lógico que dentro da OTAN não tem aviões da OTAN. Tem aviões da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Mas esse era da OTAN, especificamente da Bélgica.
bem por cima. Posição um pouco mais agressiva. Aí o F-16 dá aquele peel-off, né? Bonitinho, né? Tudo, oi, amiguinho, tudo bem? Deixa eu mostrar minha barriga pra você, nada muito agressivo. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais agressivo pra vocês. Olha aí, mais um da troca de gentilezas. Piloto de MiG-31 russo filma encontro com caça F-16 da OTAN. Esse aqui foi bem educadinho mesmo. Quase tomaram um cafezinho juntos, os rapazes. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Filmado de dentro do MiG-31. O MiG-31 é um avião, um caça bem grande, pesado, muito veloz. É um caça de quase Mach 3. É um interceptador. Não é aquele avião que faz manobra, faz curva, se posiciona atrás do outro, faz combate, nada disso. Ele chega numa baita de uma velocidade, com uns mísseis bem poderosos, geralmente junto com um avião de AEW, né, aqueles aviões radar. O alvo é iluminado pelo avião AEW, ele dispara o míssil a uma grande distância, nem se aproxima do avião que ele foi interceptar. Então a missão militar mesmo num conflito do MiG-31 não seria isso que você viu aí, tá? Ele não chegaria nem perto do F-16. Se ele entrar em combate aéreo com o F-16, ele não tem nem chance, tá? A chance dele é passar tão rápido que o F-16 nem viu. Então são aviões muito diferentes. E esse encontro que eu mostrei aqui é que não estão realmente vivendo um tempo de guerra. Se tivessem vivendo um tempo de guerra, essa interação seria inteiramente diferente disso que vocês viram aí. Por isso que eu fiz aquela brincadeirinha que os rapazes foram tomar um cafezinho juntos e tal. Isso aqui na barriga do MiG-31 é um míssil hipersônico antinavio, tá? Uma vez disparado, pode considerar um navio a menos na face da Terra. Não existe defesa contra esse míssil. Vídeo capta impacto de caça F-16 durante pouso duro em pista inundada. Só voltando aqui nas anteriores, pessoal, é o Sputnik, tá? Sputnik News que trouxe essas imagens. Vídeo capta impacto de caça F-16 durante pouso duro em pista inundada. É um catrapo bem caprichado e eu tive a impressão que ele foi uma... Cadê o diabo do filme? Que ele foi uma falha de motor. Cadê o maldito do filme? Ô pessoal, desculpa o furo aí. Tinha um filme aqui, tinha um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Eu tive a impressão que foi uma falha de motor. Esses aviões, que são muito pesados em relação à área de asa, eles são aviões que, quando eles vêm no pouso, eles vêm muito calçados no motor. Se você tira o motor, ele embarriga mesmo. Olha isso. O F-16 é um avião que tem a disponibilidade de motor imensa. Então a hora que ele dá aquela barrigada, que ele vai pro chão para dar a barrigada, se ele tivesse motor, uma aceleradinha de nada e ele já voltava a voar. Como isso não aconteceu, eu fiquei com a impressão que ele ficou sem motor. E se você olhar aqui, ó, você vê que o motor dele está estolando, quer ver? Olha, viu o estol ali? Olha o estol. De novo, ó, fica olhando pro motor. Puf, estolou. Tenho a impressão que eu tenho... Tudo bem que ele bateu no chão, então o impacto contra o solo pode ter feito o motor entrar em instabilidade e estolar. Mas ele bateu o exaustor. Não sei se bater o exaustor causaria um stall lá na frente nos compressores. Eu acho que não. A impressão que eu tenho é que ele vinha com deficiência de empuxo. Vocês concordam? Ou enxergaram alguma coisa que eu não enxerguei aí? Posta aí nos comentários, mas posta mesmo. Eu sempre peço para vocês escreverem, vocês não escrevem porcaria nenhuma. No ABC News, F-16 Fighter Jets. Caças F-16 vão fazer uma passagem baixa aí na South Carolina.
para homenagear os profissionais de saúde. Vou fazer 6 aviões, vão fazer uma passagem baixa em Charleston. Bacana, não vai ajudar muito os profissionais de saúde, mas nesse momento eles merecem homenagem. Eu acho que mereciam dobrar o salário também. Acho que essa homenagem era mais bem-vinda ainda. AirForceTimes.com. Tá vendo esse buraco aí? Então, caiu um F-16 ali, ó. Onde foi isso? Esqueci de onde foi isso. Em Riverside, Califórnia. Caiu um F-16 ali. A investigação revelou que 2 válvulas do sistema hidráulico foram mal revisadas e mal instaladas. Vazaram o fluido e deixaram o piloto na mão. Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Não, só aquela mesmo. Deixaram o piloto aí de calça curta. Aí ele teve que ejetar, porque o F-16 não tem manual reversion, é 100% fly-by-wire. Ele tem um sistema de 4 canais. O F-16 tem um sistema de 4 canais de controle de voo. Todos eles hidráulicos e todos eles fly-by-wire. Se eu não me engano, o F-16 foi o primeiro caça full fly-by-wire, full digital fly-by-wire da Força Aérea dos Estados Unidos. Aliás, creio que do mundo. E eu tenho um livro só sobre F-16 aqui, uma hora dessa eu mostro para vocês. Aliás, eu tenho um livro sobre vários caças aqui. Então, a hora que vazou o fluido, engraçado, né? Vazou o fluido de todos os sistemas. Deve ter sido uma caca técnica meio grande que fizeram aí. O piloto ejetou e o avião caiu e fez esse buraquinho aí. 6 pessoas ficaram feridas, nenhuma delas com gravidade. E o piloto também não se machucou. Aqui um pouquinho de como a política interfere nos negócios, o que é normal. O governo alemão se divide sobre compra de caças norte-americanos F-18 com capacidade nuclear. Então essa notícia está no Sputnik News. Esse avião que vocês estão vendo na foto aí, pessoal, é o Tornado, tá? Panavia Tornado. Esse aí, mais especificamente, é a versão conhecida como IDS, Interdiction and Strike. É um Tornado muito específico, aliás, o Tornado ele foi desenvolvido com essa missão. É um avião muito específico de bombardeio leve, bombardeio médio-leve, de ataque ao solo. É um avião muito capaz de penetrar profundamente defesas antiaéreas inimigas. Lógico, é um avião com tecnologia dos anos 80, quer dizer, hoje em dia com essas baterias de mísseis S-300, S-400, S-500, né, da Rússia, eu acho que a sobrevivência desse modelo de avião com tecnologia dos anos 80 já fica muito questionada, tá? Mas é um avião muito bom, né, dentro do seu contexto, do contexto da sua época. Um avião muito bom mesmo, com capacidades muito interessantes de voar em baixíssima altura, abaixo de cobertura radar, e na hora do ataque ele dá um pop-up, né? Ele tem que subir para fazer o bombardeio. Ele dá um pop-up, lança as bombas, às vezes em trajetória ascendente, né? Ele vira de barriga para cima e ele solta as bombas com o avião com a barriga virada para cima, puxando G negativo. É uma manobra muito impressionante, deve dar muito medo de fazer isso, né? Se ele não puxar um G negativo, as bombas caem nele de volta, né? Então ele lança as bombas de barriga para cima, puxando G negativo, e as bombas continuam uma trajetória, como é que se chama? Quando a coisa está solta no espaço, deu branco agora. Uma trajetória em queda livre, né? Ela sobe, é balística. Uma trajetória balística, ela sobe balisticamente, e aí ela cai, e o ponto onde ela foi solta foi calculado com extrema precisão pelo computador de bordo do caça, tá? Isso é feito sem nenhuma interferência do piloto. O piloto e o operador de sistemas de armas são apenas gerentes do sistema. Toda a pilotagem, todo o cálculo da posição de lançamento, toda a estratégia de lançamento, o momento exato de liberar as armas, é tudo feito automaticamente. E todo voo supersônico a baixíssima altura, esse avião voa a 50 pés de altura, a Mach 1.2, pessoal, não é brincadeira. Diz que os pilotos ficam arrasados quando voltam, porque ele puxa muito G, muito próximo ao solo,
Deve ser uma coisa apavorante, né? Você puxar G negativo a 50 pés de altura, o teu instinto humano é que você vai bater no chão, mas o avião não está nem aí. Ele prossegue normalmente e não bate em nada. Ele desvia de poste, ele desvia de fio esse avião. Esse avião é muito incrível. Só que, né, eles já estão cansadinhos, já é vovô, então ele vai ser trocado possivelmente por uma frota de 90 Eurofighter EF-2000, que é um avião muito mais moderno, mas não tem essa característica de ser tão competente assim em ataque de baixa altura, simplesmente não tem. E talvez por um complemento de 45, é o que está dizendo a matéria, e outras matérias que eu li confirmam isso, 45 caças F-18, sendo que uma parte deles com capacidade nuclear. O F-18 é um projeto que também é da Boeing, na verdade é mais um avião, como eu disse, do F-15. O F-18 também é um avião que é da Boeing, mas ele veio da McDonnell Douglas. E isso está enfrentando muita resistência no parlamento, porque entendem que não devem comprar aviões americanos, devem comprar aviões da Europa, mas o que a Angela Merkel e seus secretários estão dizendo é que eles querem fortalecer o vínculo com a OTAN. Então é uma compra com interesse político. Ainda no Sputnik News, German Defense Minister reveals reason to buy US F-18 jets, ou seja, o ministro da Defesa alemão revela por que vão comprar os F-18, e é exatamente aquilo que eu acabei de dizer, é para serem amiguinhos do Trump, da OTAN. Que coisa, né? Vocês precisam aprender a escolher melhor seus amigos. Observatório do cinema.uol.com.br. Top Gun, segredo nojento de filme com Tom Cruise é revelado. Vocês conseguem adivinhar qual é o segredo, pessoal? Eu consegui. Seguinte, a maioria dos atores que participaram das filmagens, muitas filmagens do filme Top Gun, segundo fala a matéria, não foram feitas num mock-up de um caça F-14 com aquela telinha atrás mostrando a terra se movendo. Não, diz que muitas imagens foram feitas, a maior parte das imagens foram feitas a bordo de caças mesmo. Aí diz que os atores, depois de 2, 3, 4 minutos do avião manobrando para cá e para lá, os atores abriram o bico. E muitas sequências do filme, muitas cenas tiveram que ser refeitas ou não puderam ir ao ar por causa disso. Eu não tinha a menor ideia disso. E você tinha? Nationalinterest.org. Who flies away when an F-22 Raptor and Russia's Su-57 do battle? Ou seja, o dia que um F-22 se encontrar com um Sukhoi Su-57, qual deles sobrevive? A matéria está especulando aqui que o F-22 tem, pela primeira vez no seu reinado, um adversário à altura. Eles focam nos pontos fortes e fracos de cada um. O ponto forte do F-22 é uma invisibilidade ao radar muito pronunciada, um ótimo sistema de armas, de radar e muita manobrabilidade. E o Sukhoi Su-57 ele também tem um baixo perfil, né? um radar cross-section também é baixo, não tanto quanto o F-22. Ele não está tão preocupado em ser invisível ao radar, ele está mais preocupado em ser muito manobrável. Ele é mais manobrável que o F-22 e mais veloz que o F-22. E a matéria é bastante bem escrita e ela não é muito, embora o site seja americano, ela não é muito americanófila. Ela põe aquela dúvida, não sabemos quem ganharia. E ao final ele coloca um ponto de vista bem interessante. Preferimos continuar não sabendo. Eu acho que eles e 99,9% da humanidade também preferem exatamente a mesma coisa. Cadê? Let's hope all we ever get to do is speculate about the meeting. Ou seja, vamos torcer para que tudo aquilo que a gente vai fazer a respeito disso foi especular sobre o que aconteceria
num encontro desses. Eu concordo com eles, espero que isso nunca aconteça, mas gostaria de dizer para vocês o seguinte: um avião muito focado em ser invisível é um avião muito focado em atacar, e um avião muito focado em ser veloz é um avião muito interessado em defender. Então isso mostra os Estados Unidos e a Rússia, embora sejam grandes potências militares, têm contextos diferentes. Os Estados Unidos se vê como um país agressor da Rússia, então precisa de um perfil de avião agressor, e o F-22 é muito parecido com o Sukhoi 57, mas essas pequenas diferenças entre um e outro fazem com que o F-22 seja um avião agressor e o Sukhoi Su-57 seja um avião defensor, embora, claro, o F-22 também seja muito bom em defesa e o Sukhoi Su-57 também, com certeza, faria ataques memoráveis. Tá? Eu acho que esses dois aviões pagam um preço muito alto por serem uma grande inovação, por serem um salto tecnológico imenso. Isso faz deles aviões muito bons mesmo, mas como plataformas de arma e como utilidade militar geral, eu tenho cá a minha impressão, pessoal, que esses aviões são uma grande armadilha. Eles têm um preço muito alto que impede você de operar uma grande frota deles. É muito difícil mantê-los em operação porque eles são complexos demais. Essa complexidade faz com que eles tenham muitos calcanhares de Aquiles, faz com que eles tenham muitas fragilidades. O investimento para você manter essas máquinas complexas funcionando é imenso. Qualquer defeitinho, pronto, a performance dele já fica degradada. Qualquer erosão na pintura, no coating anti-radar, ele já não é mais invisível ao radar. Aquilo que você pode fazer com o caça nessa condição já é muito inferior àquilo que você poderia fazer quando ele estava na sua saúde, na sua plenitude. Então você tem que recolher o avião para uma manutenção, para um reparo que não estava previsto. Então, assim, a operacionalidade desses aviões me parece muito problemática. E eles são muito superiores àquilo que existia antes dele? São, mas não conseguem pôr isso na prática por conta desses calcanhares de Aquiles. O F-22, para mim, está claro que tem essas limitações. O Sukhoi Su-57, talvez, como ele veio depois, talvez como teve, devem ter aprendido muito com os erros dos americanos, mesmo observando à distância, devem ter usado isso para aprender. Eles tiveram o protótipo do Su-47 Berkut, tiveram a aprendizagem com o MiG 1.42, 1.44, enquanto que os americanos pularam direto do F-15 para o F-22 muito confiadamente. Então, assim, acho que o Sukhoi 57 também é um avião problemático, um avião muito bom, o melhor avião que existe hoje, assim como o F-22, são os melhores aviões que existem hoje, mas ambos têm sérios problemas, não é sérios problemas, é assim, é avião para você manter a capacidade dele a 100% é um sofrimento. Como Fórmula 1, pessoal. Fórmula 1 dá pau em qualquer coisa que você possa imaginar, mas vocês já viram o trabalho que dá para manter aquilo no topo da sua capacidade? Mesma coisa esses aviões, eles são Fórmula 1. Para você manter aquilo no topo da sua capacidade é um parto permanente. Enquanto que outros aviões de gerações tecnológicas anteriores não sofriam tanto com isso. Então você pensa que vai combater uma força aérea convencional numa superioridade esmagadora, e a superioridade com que você vai acaba não sendo tão grande assim. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Posso estar errado, mas é como eu enxergo a questão. Estados Unidos posicionam caças F-35 no Alasca em meio a relatos de interceptações de bombardeiros russos. Então, essa notícia, ela mais ou menos corrobora aquilo que eu estava dizendo. Os Estados Unidos não tinham caças F-35 no Alasca. Eles tiveram, depois não tinham mais. Por quê?
Porque lá a temperatura é muito baixa, é um clima extremo, extremamente frio, condições de formação de gelo, vento, neblina, rajadas, freezing rain, tudo que tem de pior. Beleza. Aí lá tem F-16, lá tem F-15, mas lá não tinha F-35. Entende? Então agora eles vão ter que fazer um puta de um esforço para ter F-35 no Alasca. Ou seja, o F-35 é um avião mais difícil de você ter no Alasca do que o F-15 e o F-16. Não estou afirmando isso, estou dando uma leitura para essa situação. Tá? Os F-35 já tiveram problemas no Alasca, problemas de sensores de temperatura de bateria, baterias indicando que estavam congeladas, depois foram ver, a bateria não estava congelada, esse é um problema de indicação. É um problema do sensor, mas aí como é que você sabe se o problema é do sensor ou não é? O piloto vai ligar o avião para uma missão, para uma interceptação e pimba, sai lá um caution, um warning no display de voo, dizendo que o sistema X está desabilitado pela condição A ou pela condição B. Até você determinar que aquilo ali é falso, se o avião inimigo vinha fazer um estrago, você já fez. Entende? Então, assim, são aviões. Eu gosto desses aviões, né? Eu acho que esses aviões de quinta geração eles são sedutores, são fantásticos. Eles são uma grande evolução, mas eu acho que eles são muito problemáticos também. Acho que essas tecnologias, essas geometrias diferentes, esses formatos, de losango que esses aviões invariavelmente acabam tendo, essas disposições diferentes de entradas de ar, de tailplanes, tudo isso, essas coberturas, esses coatings anti-radar, tudo isso é muito problemático. Funciona. É a tecnologia que veio para ficar e entendo que sim, mas é muito problemático, pessoal, muito problemático, e eu acho que está estrangulando as Forças Armadas americanas e talvez outras pela questão do orçamento, pela questão da infraestrutura de manter isso voando. É preciso um grande salto de orçamento e de infraestrutura para manter isso voando. Eu vou dar para vocês um número, caso vocês não tenham. Esse aviãozinho aqui, o F-35, até o fim do ciclo de vida dele, está previsto, e eu tenho certeza que vai passar disso, está previsto ele consumir 1,5 trilhão de dólares, tá? E eu tenho certeza que vai passar disso, tá? Porque a gente está em 2020, o ciclo de vida dele foi estimado até 2070, ou seja, falta muito, e já está em 1 tri. DefenseNews.com. The Pentagon will have to live with limits on F-35 supersonic flights. Olha só como eu parece que não sou tão bobo assim. Lembra que eu estava falando que esses aviões, eu os respeito, eu acho que a tecnologia deles é realmente uma coisa de tirar o chapéu, mas eles têm problemas. Olha que gravíssimo problema do F-35, das versões, acho que principalmente da A. Não sei se a B e a C tem. Não vou ficar lendo a matéria aqui para não torrar a paciência de vocês. Mas acho que o 35A é muito suscetível a isso, o B e o C acho que menos. A cauda deles não suporta voo supersônico prolongado. Tá? Ela sofre avarias estruturais. E principalmente ela perde o coating, a proteção, a pintura anti-radar. E pelo que eu andei lendo disso, isso não é fácil de reparar. Tem reparo, mas não é fácil de reparar. E o problema é tão grave que eles estão decidindo manter os aviões de produção com o defeito. Eles não vão reparar o problema. Tá? Então isso significa o seguinte, lembra que eu estava dizendo, são aviões incríveis, mas mantê-los na sua plena capacidade operacional não é uma coisa muito fácil. Ao contrário, acho que é uma tremenda dor de cabeça. Simplesmente a Força Aérea dos Estados Unidos, o Pentágono está dizendo o seguinte, o avião no qual eu pretendo basear a minha Força Aérea, os meus fuzileiros navais, a minha marinha, porque esse avião, pessoal, eles vão fabricar 3.000 deles.
Esse avião ele vai substituir o grosso do F-15, o grosso do F-16. O F-22, se o F-22 for realmente ser desativado, como a gente acabou de ler aqui agora há pouco tempo atrás, o F-22 vai ser substituído pelo F-35. Eles querem usar esse avião para substituir o A-10, um avião que não tem nada a ver com esse tipo de missão, com esse tipo de formato, com esse tipo de conformação de avião. Então veja bem, o avião que vai ser a espinha dorsal da aviação militar americana não é capaz de um voo supersônico sustentado. Entende aquilo que eu estou dizendo? Meanwhile, entretanto, se a China ou a Rússia conseguir produzir um avião, que eu ainda estou para ver se eles conseguem, não sei se o Su-57 está num bom caminho, o Chengdu J-20, esquece. É um avião escola, aquilo ali para mim é um avião escola, é uma porcaria. Mas eles têm que desenhar uma porcaria para aprender com os erros da porcaria para depois o próximo avião vir melhor. Não sei se vem bom, mas vem melhor. Tá? Então, enquanto isso, se a China e a Rússia, enquanto os Estados Unidos se afundam até 2070 num projeto que, tudo bem, tem tecnologias que são o futuro, efetivamente são o futuro, mas que não estão bem implementadas nesses aviões do presente. Enquanto os Estados Unidos se afundam até 2070 nessa situação de tecnologias provadas em aviões não provados, já pensou se a Rússia ou a China vem com 1 ou 2 modelos efetivos com esse problema resolvido? Sabe o que significa isso? A proeminência militar trocou de mãos. É isso que eu estou vendo, isso que eu estou enxergando. Como possibilidade, tá? Não como realidade. Ainda acho que a Rússia e a China ainda têm muito que mostrar. Tá? DefenseNews.com 5 problemas do F-35 foram downgraded, foram degradados, mas continuam não resolvidos. O que eles querem dizer com downgraded, com degradados? Quer dizer que eles eram classe 1, ou seja, problemas críticos, que o Pentágono exige solução antes de que o programa seja dado como maduro, como resolvido. Então eles caíram para a classe 2, mas não foram resolvidos. Ou seja, a gama de problemas do F-35, em vez de ser resolvida, eles estão classificando os problemas críticos como não críticos. Estão tapando o sol com peneira. É isso. Vou dar uma olhada quais são esses problemas. Eu vou dizer para vocês que alguns me parecem gravíssimos. Gravíssimos. Um deles é um programa de Wallis. É um software, na verdade não tem nada a ver com um avião, tem a ver com um programa do F-35. O Wallis é um software de logística para você procurar peças de reposição para o avião. Para você pedir lá um atuador do steering do trem de pouso, para você pedir um gasket, para você pedir um atuador de não sei o que, atuador hidráulico de não sei o que, para você pedir sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar. Então, o Wallis, ele tem problemas sérios. Não sei se é do software ou se a quantidade de peças que são requisitadas para a manutenção desses aviões é maior do que o previsto, e o sistema de logística não dá conta. E eles vai ficar assim, não dá para resolver. Inventário incorreto, dados de inventário incorreto. For complex assemblies continues to result in grounding conditions. Isso aqui tem que ler para entrar no contexto, senão você não entende porcaria nenhuma. F-35B e C experimentaram problemas de controle, incongruência de controle lateral e longitudinal acima de 20 graus de ângulo de ataque. Pessoal, a Lockheed Martin, a Boeing está junto nesse programa, mas o fabricante central dele é a Lockheed Martin, ela tinha prometido resolver esse problema através de mudanças de software e de treinamento de pilotos. E agora eles vão dar um downgrade nisso de level 1, de problema level 1 para level 2. E o avião vai para a produção com esse problema. Você não pode puxar 20 graus, que você tem dificuldade de controle do avião. Como é que você vai combater um Sukhoi? Que é um avião que você dá o ângulo de ataque que você quiser.
que ele suporta, conforme amplamente demonstrado em qualquer show aéreo no mundo. Como é que você vai enfrentar um Sukhoi no combate aéreo com o F-35? Então ele é um avião de radar cross-section reduzida, ou seja, um avião que pouco aparece no radar, é um avião que tem essa característica, mas se por acaso você não conseguir o seu intento disparando à distância e voltando à base, e você tiver que enfrentar o avião inimigo, você está no chão, filho. Ejeta enquanto dá tempo. Então, são problemas. Eu vou parar por aqui porque a matéria é longa e eu não quero tomar também me tornar chato. Mas são problemas. Um outro problema gravíssimo: em dias quentes, em dias muito quentes, a versão F-35B e C, que tem vetoração de empuxo para pouso, o motor não tem thrust suficiente para sustentar a descida controlada dele. Aí dá um catrapo no chão. Pessoal, eles abdicaram de resolver isso aí. Eu fico assim perplexo com o que está acontecendo com esses programas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu realmente fico perplexo. Olha, eu vou te dizer, eu acho que eles vão perder a proeminência militar, mais cedo ou mais tarde. Nationalinterest.org dá aqui uma relembrada do MiG 1.44, né, que foi a resposta ainda soviética, né, ao aparecimento do F-22. Não deu muito certo. Ele tinha uma tecnologia interessante, que era o seguinte: ele gerava um monstro campo magnético, que eles chamavam de canhão de plasma. Aí ele ficava rodeado por uma camada de ar ionizada, e isso aí fazia com que ele ficasse praticamente invisível a qualquer radar. Pelo menos aos comprimentos de onda dos radares da época, aos radares mais usuais da época. Só que ele não podia emitir nenhum tipo de... O piloto não podia nem usar o rádio, senão isso aí caía por terra. E acabou não dando muito certo esse avião, né? Depois veio o Sukhoi Su-57, eu acredito que seja bem melhor, até pela aparência dele. Você já vê que é bem menos desengonçado, um avião com engenharia bem mais capaz, bem mais competente do que essa. Mas o que eu acho interessante, que eu quis mostrar para vocês aqui, é o seguinte: procurei aqui na Wikipedia, dá uma olhada no desenho em 3 vistas dele aqui. E agora me diz com o que é que isso parece. Olha o Chengdu J-20 chinês aqui, hein? É exatamente a mesma concepção e o mesmo design. A diferença assim, que me chama a atenção, e que não é uma diferença pequena, é uma diferença grande, é que a posição dos motores e das entradas de ar é completamente diferente. Tá? Aqui ele usa o MiG, né, o protótipo do MiG 1.44, que nunca foi para frente, nunca saiu de protótipo. Ele usa uma solução à la Eurofighter, enquanto que o Chengdu ele usa uma solução mais parecida com o F-35. Eu não vou assim fingir para vocês que eu sei de coisas que eu não sei, tá? Eu tenho pouquíssimas informações desse avião J-20 aí, mas eu tenho a impressão que deve ser uma bela de uma tranqueira isso aí. Porque, como eu disse, é um avião escola, né? Mas assim, se você olhar para essa imagem aqui do 1.44 e comparar com o J-20, você já vê que ele já parece um produto bem mais refinado, né? Um design mais refinado, de linhas mais elaboradas, de linhas mais... né? Mas essencialmente acho que a China ainda está hoje onde a Rússia estava na virada do século XXI, do século XX para o XXI. Mas enfim, é um avião escola, né? Eu vejo isso como um avião escola e vejo isso como um aviso: estou aprendendo, mas estou aprendendo bem. Já eu vou ameaçar vocês. Isso aqui, pessoal, é uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble,
e divulgada hoje nos sites da NASA e da estação e da Agência Espacial Europeia, como comemoração de 30 anos de lançamento do telescópio espacial Hubble. Bonito, né? Uma nebulosa aí, uma nebulosa dando origem a uma protoestrela, nascimento de uma estrela. Julgo que seja isso que eles estão querendo mostrar aqui. E a gente estava falando de interceptações educadas, né, dos rapazes praticamente se convidam uns aos outros. Quando a gente posar, vamos lá tomar um cafezinho, comer uma rosquinha, né? Aqui está uma interceptação um pouco mais tensa, um pouco mais mal criada. E acho que é compreensível por quê, que é um Sukhoi Su-27 fazendo pressão física mesmo em cima de um P-8, de um Lockheed P-8 Orion americano na Síria. Sabe que na Síria as tensões militares são mais elevadas do que ali no Báltico, né? No Báltico os meninos ficam se visitando aí, olha aí. Então, o Sukhoi é um avião manobrável e o Orion não. Então, a hora que o Orion viu o Sukhoi vindo para cima, deve ter dado muito medo, porque não tem o que fazer. O Orion não tem o que fazer. Não sei o que veio depois, o filme termina aí. Né? Esse vídeo é do US Naval Forces, Europe, Africa, etc. Choramingando, né? Eles colocaram a gente em perigo. Eles não mostraram o que veio depois. Eu acho que... Vou dar o meu chute aqui. Eu acho que eles falaram assim, é melhor a gente ir embora. Eles devem ter ido embora. Porque essa postura do avião russo aí, para mim não chega para lá. Eu encaro isso como chega para lá. Há uns dias, há umas semanas, aliás, o avião onde estava o Putin foi interceptado por F-16. Menino, os Sukhoi foram para colidir mesmo com os F-16. Foi feia a coisa. Então esse avião, acho que eu não sou assim um especialista em protocolos. Aliás, eu não manjo chongas de protocolos de interceptação. Mas a impressão que eu tenho é que isso aí foi um aviso assim, cara, tô te empurrando para fora daqui, sai enquanto é a bem. Essa é a minha impressão, tá? Se vocês acharem que eu estou falando um monte de besteira, avisa aí que eu revejo minha posição. Sou um cara bem flexível. E, amigos, é isso. Terminamos o giro de notícias de hoje. E eu queria comentar uma coisa para vocês. Vocês viram a quantidade de coisa que a gente viu hoje? Embraer, Boeing, aviões de caça, aviões de caça do passado. Por que os aviões chineses hoje parecem com os aviões soviéticos dos anos 90, do final dos anos 90? Não eram mais soviéticos, né, mas eram oriundos ainda das forças soviéticas. Por que o F-22 e o F-35 tudo bem, são ótimos aviões, é o que tem de mais moderno hoje. Mas porque talvez não surtam os efeitos e não conferem às forças aéreas estadunidenses a imensidão de vantagem que eles acharam que iam conferir. Falamos sobre a Airbus e a Boeing, como se compara o resultado delas em março, no mês de março. Né? A Airbus teve um saldo levemente positivo, que eu acho que agora em abril vem negativo, mas a Boeing já foi pior. Vocês viram quanta coisa, quanta contextualização eu estou trazendo para vocês? É isso, pessoal. É por isso que eu insisto. Se inscreve no canal, clica no sininho. Isso aqui depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vendo esses vídeos, pessoal, a tua cabeça vai estar em outro universo, em outra galáxia. Não deixe de aproveitar essa oportunidade, não perca os vídeos. Eles
não são feitos simplesmente para eu ter um canal aqui e vender camiseta, eu vou vender camiseta também, eu quero vender camiseta. Mas eu não estou aqui para vender camiseta, eu não estou aqui para fazer uma receita extra, para me ajudar com a despesa, não é para isso, pessoal. Eu estou aqui para fazer uma comunidade de pessoas diferenciadas. Realmente a gente se levar através do nosso próprio esforço de pesquisa, eu pesquisando, trazendo para vocês, vocês lendo, indo em minúcias daquilo que eu trago para vocês, depois que eu trago você pesquisando mais. Se eu levantar uma coisa polêmica, como por exemplo, o F-22 e o F-35 não estão com essa bola toda. Cara, ninguém vai te falar isso. Eu posso estar errado? Posso. Mas se eu estiver errado e vocês estiverem errados junto comigo, o clash, o impacto com a realidade vai nos dar uma condição opinativa que ninguém mais vai ter. Ok? Então, fique comigo, seja cobra da aviação, se inscreva no canal, clique no maldito sininho, receba as notificações, compartilhe o vídeo e dê joinha, ok? Obrigado pela audiência. Até breve, terça-feira estou de volta. Fiquem com Deus, um abraço, Deus proteja vocês. Até já, até logo.